explorar situações do cotidiano. Explorar situações do cotidiano. Gente, muitas vezes a gente não se dá conta de como a matemática é presente no nosso dia a dia. E a gente acaba desperdiçando boas oportunidades de trabalhar com conceitos da matemática, de desenvolver matemática, de deixar eles criarem hipóteses sobre situações que estão acontecendo. A gente perde boas oportunidades porque a gente acha que aquilo não é aprendizagem ou que aquilo não vai gerar aprendizagem, porque eu não estou com o lápis e o papel em cima da mesa. Aí que a gente se engana. As situações que as crianças estão envolvidas acabam muitas vezes sendo uma aprendizagem mais efetiva do que de fato eu ficar dando folha atrás de folha, tá? Então, gente, que situações do cotidiano que eu tô dizendo para vocês que são simples e que podem ser exploradas? Bom, lá com os pequeninhos, a gente pode trabalhar não só com os pequeninhos, né? Também com os maiores. Aquela ideia de quantos vieram na aula hoje? Quantas pessoas nós somos aqui? Tem que ver se a criança pequenininha vai se contar também. Olha só que legal, ela vai contar só os colegas ou ela vai se contar também, né? Isso já é um questionamento que já dá pra gente fazer, tá? A gente pode separar por grupos. Quantos meninos vieram hoje? Quantas meninas vieram hoje? Vieram mais meninos ou vieram mais meninas? Quantos meninos faltaram? Quantas meninas faltaram? Quantos ao todo faltaram? Olha só, isso aí dá para fazer desde a educação infantil. Crianças de educação infantil conseguem responder essas perguntas, tá? Ah, não veio fulano, não veio Beltrano, cada um vai lembrando do seu amigo aí que faltou, então quantos faltaram? Vamos ver, tá? Se um dia a gente fez meninos e meninas, em outro dia a gente pode fazer quantos de bermuda vieram hoje e quantos de calça? Quantos vieram de tênis? Quantos de chinelo? Quantos vieram a pé? Quantos vieram de carro? Quantos vieram de Kombi? A gente pode mudar cada dia um desafio novo. Olha só, porque daí não vai ser só aquela mesma coisa todo dia de ser menino e menina. A gente pode fazer grupos diferentes. Quantos vieram com a avó? Quantos vieram com a mãe? Quantos vieram com o pai? Depois do lanche, se teve lanche na cantina, no refeitório da escola, quantos comeram o lanche da escola? E quantos não quiseram comer nada? Quantos não estão com fome? Tá? Então, cada dia a gente pode lançar um desafio novo nesse sentido de grupos, né? A gente não precisa ficar só meninos e meninas, né? Então, a gente pode fazer números variados. Até porque, por exemplo, se a gente ficar só no meninos e meninas, a gente vai trabalhar sempre com base no mesmo número. Né? Então, por exemplo, se eu tenho 10 meninas e 15 meninos, por exemplo, a minha base numérica vai ser sempre só essa, né? Mas se eu começo a variar, calça, bermuda, tênis, chinelo, loiro, moreno, a gente começa a brincar com outras formatações de número, tá? Com outros numerais. E aí, gente, várias perguntinhas em cima disso, tá? E aí a gente vai classificando aí quantos de regata, quantos de manga curta, e aí a gente vai fazendo, tá? Isso a gente pode fazer aí, educação infantil, primeiro, segundo ano, terceiro ano, eles ainda gostam desse tipo de coisa. A partir do quarto, acho que eles começam a ficar um pouco mais pré-adolescentes, né? Porque eu trabalhei muitos anos com o quarto ano, e eles já eram mais pré-adolescentezinhos, assim, já não queriam muito essas brincadeirinhas, né? Se achando. Outra coisa bacana de dia a dia que a gente pode fazer com as crianças é a questão dos calendários, tá? E aí, cada faixa etária vai trabalhar com o calendário numa perspectiva. Então, as crianças lá de educação infantil, menorzinhas, a gente vai trabalhar, por exemplo, aquele dia, né? A gente vai trabalhar, talvez, um pouquinho mais velho, essa perspectiva do amanhã, do ontem, com um pouquinho mais. A gente pode colocar as datas dos aniversários, a gente pode ver quantos dias faltam para, né? Muitas alunas nossas lá do CAP, do MAP, do POP, faziam calendário do tempo com as crianças. Então elas pintavam, quando era dia de sol, pintavam de amarelo, quando era dia nublado, pintava de azul, quando era fim de semana, pintavam de vermelho, quando era, né? E aí faziam um gráfico depois com as crianças. Esse mês teve mais sol, teve mais dia em casa, teve mais nublado. Olha só que legal, já está trabalhando com a ideia de gráfico, né? Então, tudo isso ali no calendário diário, tá?
Com os maiores, a gente pode trabalhar com perspectivas mais amplas. Então, eu posso trabalhar com a ideia de ano, posso trabalhar com a ideia de estações, posso trabalhar, né? Os pequenininhos, para eles é muito abstrato essa questão do ano inteiro, quanto que é um ano, né? A gente pode ter ali na sala, mas a gente precisa primeiro explorar as unidades menores, para depois partir para as maiores. Então, um pouco nessa perspectiva também. Outras situações do cotidiano. Se a escola tem bar, tem cantina, a gente pode trabalhar com a ideia do troco, do dinheiro, do tempo. Quanto tempo leva para ir até o bar? Né? Será que 5 minutinhos dá para ficar na fila e comprar? Quanto de lanche? Olha, vai faltar ou vai sobrar troco? Vamos ver o que ele vai comprar. E aí, quanto custou? Vamos ver se ela deu o troco certo. Quanto ela te deu? Vamos contar aqui. E aí, faz com as crianças para ver se deu certo ou não. Tudo isso de maneira muito lúdica. Enquanto eles estão lanchando, a gente está borbulhando aqui. Gente, vocês acham que sobrou troco, que não sobrou, né? Outra questão do dia a dia. Bilhete que chega na sala de aula. A pessoa entregou ali para nós. Gente, quantos bilhetes eu tenho que ter aqui para todo mundo receber? E sobrou um bilhete. Será que faltou alguém? Faltou quantos bilhetes aqui que eu vou ter? A gente pode deixar uns bilhetes de lado, pedir para alguém distribuir, e ele vai dizer, prof, faltou. Faltou quantos? Gente, quem é que tá sem bilhete? Levanta a mão. Vamos ver quantos faltaram, tá? Ah, a prof tá aqui, ó, na mesa da prof, sem querer ficou embaixo do caderno, tá? Então, tudo isso são situações muito simples que vão trabalhando questões importantes da matemática no dia a dia, de maneira despretensiosa e que as crianças estão aprendendo, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, folha dividida. Eu botei outros exemplos, né? De xerox de atividades quando chegam para a gente distribuir. Folha dividida no meio, agora já é um pouquinho mais difícil, mas as crianças um pouquinho mais velhas conseguem fazer. Então, ó, a prof vai dividir no meio e vai cortar, cada um vai receber meia folhinha. Se a gente é 30 crianças aqui, quantas folhas a prof vai precisar cortar? Né? Essa para os mais velhos, daí. Quantas folhas a prof vai ter que cortar aqui? Tá? A prof vai ter que cortar 15 folhas, porque cada uma vai dar 2, então vai dar 30, vai dar para todo mundo. Uma situação do cotidiano que ajuda as crianças a brincarem com frações e que é muito bacana. Eu já fiz com os meus alunos. Por exemplo, da gente levar um bolo para a sala de aula, né? Ah, gente, pode ser uma barra de chocolate, pode ser uma pizza, pode ser o que for, né? Ah, ou quando alguém tiver de aniversário, as crianças às vezes não levam um bolo no aniversário, pode ser, se a gente está numa escola um pouco que não tem recursos, a gente pode levar um bolo, né? Às vezes não vai nos fazer falta fazer um bolo e levar para as crianças para trabalhar com esse conceito. Olha só, gente, eu tenho um bolo inteiro aqui. Isso aqui é um inteiro. Será que eu posso dividir? Eu tenho como dividir esse um inteiro? Como que a gente vai dividir? Em quantos pedaços a gente vai dividir? Quantas colunas, colunas e linhas, né? Eu vou ter que cortar para que esse bolo dê para todo mundo, para cada um pedaço. Isso aí para os mais velhos. Gente, uma vez eu trabalhei fração com pizza, eles nunca mais esqueceram. Nunca mais esqueceram. E se eu não tenho condições, se a escola não tem condições da pizza, se eu não tenho condições financeiras de levar a pizza, o bolo, a gente pode fazer também. Eu tinha um material que era tipo um papelão, que eram os pedaços da pizza de papelão, e aí eu ia tirando, tinha tipo um velcro, sabe? E as crianças iam manipulando aqueles pedaços de pizza para entender que aquilo é um inteiro, que está dividido em 8 partes, que se eu tiro um, é um de 8 partes. Aquilo que a gente falou de visualizar, tá? De ser super importante visualizar para entender o que a gente está falando. Um oitavo. O que é um oitavo? É um pedaço dos 8 que eu tenho aqui, certo? Outra situação do dia a dia que é muito bacana são situações de análise combinatória, que é um tipo de multiplicação que a gente quase não trabalha com as crianças, né? De fazer combinações, que não é aquela multiplicação convencional de fazer daquela ideia, né? De fazer, por exemplo, eu tenho 5 sacos com 5 maçãs em cada. Quantas maçãs eu tenho ao todo? Então, é um raciocínio multiplicativo que tem a ver com a adição, porque é 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, que dá 25. Né? Mas eu fazer um problema de análise combinatória não é esse raciocínio, né? Então, por exemplo, se eu tenho 2 saias diferentes e 3 blusas, quantas combinações eu consigo fazer? Não é um raciocínio de 3 mais 3 mais 3, porque eu não estou dizendo que eu tenho 3 blusas mais 3 blusas mais 3 blusas. Estou dizendo que eu tenho 3 blusas e 2 saias, né? Então, não é 3 mais 3. Que cálculo que eu tenho que fazer?
Como é que eu tenho que fazer? Isso é um pensamento de análise combinatória. Dá para fazer essa ideia desde a educação infantil. A gente não vai sistematizar cálculo, a gente não vai pegar o papel e fazer 2 vezes 3 das 6 combinações. Mas a gente pode pegar as peças de roupa, a gente pode pegar os uniformes dele. Gente, a gente tem regata, manga curta e manga comprida. E a gente tem calça e bermuda. Vamos ver quantas combinações de uniforme a gente pode fazer. Dá para fazer a calça com manga curta, a calça com regata, a calça com manga comprida. Dá para fazer a bermuda com a regata, a bermuda com a manga curta, a bermuda com a manga comprida. Deu 6 combinações. Olha só, as crianças vão mexer, vão manipular. A mesma coisa, dá para fazer com as peças do uniforme, mas dá para fazer com. Vocês podem fazer de EVA, roupinhas de EVA. E as crianças vão fazendo as combinações. E dá para fazer também na vida real. Posso fazer com sanduíche, tem o pão preto e pão branco. Tenho, sei lá, um patê de frango e um de atum. E aí, quantos sanduíches diferentes vai dar, tá? E assim dá para ir fazendo. Dá para fazer com o real e dá para fazer com o imaginário, tá? Tudo são questões do dia a dia, tá?